Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Amém. Eu tenho uma palavra, uma reflexão que eu quero deixar para vocês antes da oração. Se você trouxe a tua Bíblia, abra aí no Evangelho de João, capítulo 2, por favor, um texto bem conhecido. Vamos ler aí pelo menos os 5 primeiros versículos, aí a gente vai orar e depois nós vamos discorrer um pouco nesse texto. Evangelho de João, capítulo 2, se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Nós vamos usar a versão NVI. Amém? Está escrito assim, João capítulo 2, versículo 1 e 5, 1 até o 5. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Até aí, por hora. Vamos orar mais um pouquinho? Aleluia. Feche os teus olhos nesse momento. Peça para o Espírito Santo falar com você. Fala com ele aí. Vai orando, vai falando assim: ó Deus, o teu filho ali, ele não conhece a minha vida, ele não sabe o que eu estou passando. Usa a boca dele para falar o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. E peça também para ele, fala: Deus, olha, o Senhor me abençoou com um dia maravilhoso, mas agora eu quero que o Senhor renova as minhas forças, não só físicas, mas emocionais, mentais, espirituais, porque eu quero absorver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, neste momento da palavra. Sim, precioso Espírito, e nós realmente nos sujeitamos ao Senhor, a tua palavra. Eu oro para que mais uma vez o Senhor use aqui os meus lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo. E quanto aos meus irmãos, Pai, abra o entendimento deles, desvindo os olhos espirituais, para que eles possam enxergar o Senhor nesta palavra, Jesus, para que eles possam ouvir a tua palavra não só com os ouvidos físicos, mas espirituais também, em nome de Jesus, amém? Então hoje eu quero deixar uma simples reflexão, mas simples mesmo, irmão, aquele tipo de palavra que a criança, ela ouve, ela entende, né? Então eu quero deixar uma simples reflexão com este título aqui, ó: Jesus, aquele que transforma. Quantos acreditam aqui que Jesus, ele transforma? Jesus não muda, ele transforma, tá? Você sabe que uma das regras da hermenêutica, né, se tratando da hermenêutica bíblica, é que o início de algo pode indicar uma doutrina. Por que eu estou dizendo isso para você? Um exemplo, né? Em Gênesis 1, no versículo 1, está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso revela o quê? Que o nosso Deus é um Deus criador. Agora aqui em João, nós lemos que Jesus inicia o seu ministério transformando, porque este foi o primeiro milagre que ele operou. Então, olha só, Deus no início, ele se manifestou como Deus criador. Então agora aqui Jesus, ele se manifesta como aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que pega o homem caído e ele levanta, e ele abençoa, e ele transforma. É o primeiro milagre que Jesus operou. Daqui a pouco a gente vai ler. Agora, o texto que nós aqui vamos acompanhar é um texto muito conhecido entre nós cristãos, e talvez mesmo você que está chegando agora, né, na igreja evangélica, conhecendo agora a fé cristã, talvez você já tenha ouvido esse texto, ou já lido, ou ouvido alguém, né, ou ler, ou pregar sobre esse texto. Ele fala de uma festa de casamento que Jesus foi convidado para participar. Texto muito simples, e nós aprendemos nesta passagem como é bom convidar Jesus para fazer parte de cada momento de nossas vidas, e a gente vai descobrir o porquê daqui a pouco. Eu quero convidar você nessa noite a meditar comigo nesse texto, de uma maneira bem simples mesmo.
nós vamos aprender algumas coisas importantes para nós aplicarmos nas nossas vidas. Principalmente você, né, que já, e eu quero crer que todos aqui já decidiram se entregar a Jesus, deixar que Jesus seja Senhor da sua vida. Eu quero meditar e aprender algumas coisas importantes aqui com você. Vamos reler o versículo 1 e o versículo 2, por favor. Versículo 1 e o 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Amém? Gente, esse texto é tão rico que se a gente fosse entrar numa questão mais profunda, meu Deus, né? Mas eu repito, pela terceira vez, eu quero falar dele de uma maneira bem simples para você. Uma maneira muito simples. Então, está aqui. Diz que Jesus, ele foi convidado para um casamento. E houve um casamento em Caná da Galileia. Gente, há casamento todos os dias, amém? Alguém acredita que hoje alguém casou? Alguém casou aí, nesse mundo, né, do nosso Deus. Alguém casou. Casamento acontece, todos os dias acontece. Agora, este casamento foi diferente. E você sabe por que foi diferente? Porque Jesus estava lá. Quando Jesus está num lugar, esse lugar não é mais comum. Você está num ambiente profético. Não é porque você está na Igreja Aliança de Amor, porque Jesus está aqui. Então, não é um casamento comum. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Esse foi o casamento. Jesus estava presente. Agora, por que Jesus estava nesse casamento? Alguém já sacou por que Jesus ele foi no casamento? Porque ele foi convidado. Jesus, de maneira nenhuma, está no lugar onde ele não foi chamado para estar. Coloca isso no teu coração. Jesus, ele é um cavaleiro. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro. Ele só está, ele só vai aonde convidam ele para ele estar. E a aplicação disso para nós é: você tem convidado Jesus para participar da tua vida? Em tudo aquilo que você faz, no entretenimento, no negócio, na família, você tem convidado Jesus? Porque mesmo você tendo se sujeitado a Jesus, você pode ter certeza que Jesus ele só vai tocar na área da tua vida que você convidar Ele. Porque se você, por exemplo, gosta do lazer, vai falar: não, Jesus, fica aí, esse aqui é o meu momento, deixa eu curtir do meu jeito. Ele não vai estar lá. Se você, no momento de você trabalhar, a gente falou muito domingo aqui sobre mentir, sobre engano, sobre ser honesto. E se no trabalho você fala: não, deixa Jesus aqui, agora é o meu negócio, eu preciso dar um jeitinho brasileiro. Jesus não vai estar lá. Você pode prosperar, você pode ser abençoado, entre aspas, aqui, ó, humanamente falando, mas não espiritualmente. Jesus, ele só vai aonde convidam ele para estar. Em Apocalipse 3, versículo 20, nós conhecemos o texto que diz assim: Jesus está falando isso para a igreja, gente, para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você convidou Jesus para morar dentro do seu celular? Que absurdo, pastor. Talvez seja um absurdo, mas falar: Jesus, eu quero que o Senhor tenha um lugar de honra também no meu celular. Os aplicativos que eu baixar, o que eu for ver, eu quero que o Senhor seja honrado, glorificado. O tempo que eu passo no meu celular, eu quero que o Senhor seja honrado. Porque hoje nós comentamos sobre isso. Tem gente que está usando hoje o celular como, com todo respeito eu digo isso, tá? Não conheço a vida de ninguém, mas tem muitas pessoas que estão sendo, infelizmente, escravizados pelo celular. O celular virou um Deus. Gente que fica o dia inteiro no celular, atrás de jogos, apostando. Coisas horríveis estão acontecendo dentro da igreja. Tem um caso que não é aqui da nossa igreja, por favor, mas de uns pais desesperados, porque uma filha, um filho, né, um filho do casal gastou fortuna em jogos, né? Gente cristã, entre aspas, cristã. Mas por que às vezes acontece isso com as nossas vidas? Porque a gente não convida Jesus.
para estar em todos os ambientes. Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor quando eu estiver com o meu celular na mão. Não quero ser escravo. Gente não dorme hoje, sabia? Fica zumbi. Eu até no Tadel eu falei para a liderança, falei, gente, pelo amor de Deus, não traz celular na igreja não para você trabalhar. Talvez você está acompanhando aí no aplicativo da Bíblia, por favor, tá? Não estou falando sobre isso. Mas então hoje Jesus, ele pode ocupar na tua vida o lugar que você der para ele. Jesus foi nesse casamento porque ele foi convidado. Então está aqui, Apocalipse 3:20. Ele está batendo a porta de cada área da sua e da minha vida. Se ele encontrar um lugar, ele vai entrar. Mas se você falar assim, eu estou fechando essa porta para o Senhor, ele não vai entrar. E aí o texto continua dizendo assim no versículo 3. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, ele não tem mais vinho. Olha só. Então a Bíblia fala, tendo acabado o vinho. E eu acho interessante essa expressão, tendo acabado o vinho, né? Aí a mãe de Jesus vai falar, olha, acabou o vinho aí. O vinho, na Bíblia, para você que não sabe, é um símbolo de alegria, tá? E é bem possível que talvez o vinho naquela época não tinha adição, né, do álcool. Mas enfim, o álcool, o próprio vinho puro também embriagava se você tomasse muito. Então, desde Gênesis, Apocalipse, a advertência severa para que gente de Deus não consuma álcool, nem brinque com isso. Mas no contexto aqui, havia acabado o vinho. E o interessante é que Jesus, ele só entrou em ação aqui nesse casamento quando acabou o vinho. Ou seja, Jesus estava lá na festa, porque ele havia sido convidado, mas talvez ninguém precisava dele ainda, ele estava lá no cantinho dele. Talvez muitos convidados nem tinham notado a presença de Jesus, mas ele estava ali. Mas aí lembraram de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus, lembrou dele quando acabou o vinho. E você sabe a aplicação disso? Às vezes nós só convidamos Jesus para participar da nossa festa, da nossa vida, quando acaba algo. É uma realidade. Então, enquanto está tudo bem na nossa vida, Jesus está conosco. Jesus, eu sou cristão, eu venho, eu celebro. Mas às vezes a gente não convida Ele para fazer parte do nosso dia a dia, do nosso sucesso, das nossas vitórias, das nossas conquistas. Mas quando acaba o vinho, aí a gente lembra, Jesus está por aqui, eu vou atrás dele. Não é assim? Acabou o vinho no casamento, a pessoa vem, eu preciso de Jesus, está acabando o vinho no meu casamento. Acabou o vinho na minha vida financeira, aí a gente vai atrás de Jesus. Acabou a alegria, eu preciso ir atrás de Jesus, o vinho acabou. Acabou a minha saúde, agora eu preciso ir atrás de Jesus, porque a saúde muitas vezes é assim, não é verdade? Acabou a minha paz, aí a gente lembra, poxa, eu sou cristão, Jesus está... Então a gente precisa ter cuidado. A boa notícia é que sempre quando Ele é lembrado, e quando você invoca Ele em espírito e em verdade, Ele não rejeita, Ele se manifesta com toda a graça dEle. Esta gente, isso é boas novas. João 6,37, Ele disse, o que vem a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora. E talvez Deus está falando com você, que mesmo estando dentro de uma igreja, mas faz tempo que você é para pegar firme com Jesus e você não pega, mas acabou o vinho aí na sua vida em alguma área, e hoje você está todo quebrantado, como aquele vaso, mas Jesus está te falando, eu te amo, eu vou restaurar a sua vida, eu vou transformar a água em vinho na sua vida, para provar que eu te amo. Se é que Jesus precisa provar alguma coisa para nós, Ele já provou na cruz do Calvário. Mas tendo acabado o vinho, alguém disse, Jesus está por aí, Ele está por aí. Agora, olha só, no versículo 4 e 5. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. É isso que está aqui, né? A mesma versão. Façam tudo o que Jesus lhes mandar. Aqui nós temos uma condição para Jesus Ele agir em nossas vidas: obediência. Obediência. Faça tudo o que Ele lhes mandar. Irmão, irmã, presta atenção. Nós nunca vamos provar de fato do poder de Deus em nossas vidas se não estivermos dispostos a obedecer.
Não importa, você pode ter entrado aqui com a tua vida daquele jeito, vivendo em desobediência, em rebeldia, mas se Deus olhar para o seu coração e ver que você está arrependido e que você quer viver uma vida de obediente, Ele vai se manifestar na sua vida. Mas a gente tem que fazer o que Ele mandar. Porque, pastor, eu tenho recebido algumas bênçãos esporádicas, materiais, o que vai importar? Tem gente que se gaba, nossa, mas eu tenho sido muito abençoado, Deus abençoou o meu trabalho, Deus abençoou minhas finanças. E como está a tua vida espiritual? Se você partir hoje para Jesus, ou para a eternidade, onde você vai passar a eternidade? Agora, a obediência que Deus espera de nós é uma obediência bíblica. Ela tem que ser completa, ela tem que ser imediata, ela tem que ser alegre. É obediência bíblica, sabia? Não é meio termo para Jesus não funciona. Ele disse: quem não é por mim é contra mim. E aí a Maria fala assim: faça tudo o que Ele lhes mandar, obedeça. A gente vai ler agora, vamos ler no versículo 6 e 7, olha só isso, versículo 6 e 7, vamos lá. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E o que eles fizeram? E os encheram até a borda. Agora, algo que eu aprendo aqui, presta atenção: obediência gera confiança. Eu vou repetir: a obediência gera confiança. Porque às vezes a pessoa fala: eu não consigo, pastor, ter essa fé que vocês falam que a gente tem que ter. Mas primeiro você obedece. Quando você obedece, a confiança ela é gerada. Olha só: e os encheram até a borda. Agora, é muito fácil você ler superficialmente o texto e falar: não, mas Jesus falou para encher, até eu enchia. Mas considera que Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Eles poderiam falar: peraí, 7 potes enormes, que cabem aí de 80 a 20 litros, de 80 a 120 litros de água, né, de líquido, cabia ali. Fala: rapaz, o que você vai fazer? Mas se você acha que eu vou encher, ficar perdendo tempo para encher tudo, mas a Bíblia fala que eles não só obedeceram, eles confiaram em Jesus. E eu repito, este aqui foi o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus não tinha feito nenhum. E a Bíblia diz que eles encheram até a borda. E eu quero perguntar para você: como está o teu nível de confiança em Deus? Ou será que você se acostumou a ser evangélico, cristão? Você só ouve os milagres na vida das pessoas. E quando isso acontece, meus irmãos, sabe na verdade, o que está vendo é que a nossa confiança, ela está num nível muito baixo, muito baixo. Porque se tem algo que move o coração de Deus, a gente sabe isso, é fé, é confiar. E aqui os camaradas confiaram. Jesus falou, a Maria fala assim: faça tudo que Ele te mandar, e faça, e chama os serviçais e fala: pega esses 7 potes aí, essas taças, enche de água. E eles encheram até a boca, eles acreditaram: Jesus vai fazer algo aqui. Eu não sei, a gente não ouviu ainda que esse homem fez algum milagre, mas Ele está mandando, eu vou fazer. Confiança. E irmão, a Bíblia nos ensina, Salmo 37, versículo 5: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Mas tem que entregar mesmo, confiar. Porque às vezes a gente fala de Jesus, e por favor, aqui no nosso intuito nunca é falar de religião, mas a gente é igual religiosa aí fora, acha que Jesus, Jesus, Filho de Deus, o profeta de Nazaré. Jesus, Ele é o Deus Altíssimo, aquele que criou céus, terra, mares e todos os seres que neles há, gente. Jesus é esse Deus presente, esse Deus que transforma, esse Deus que Ele sempre vai agir na vida daquele que tem confiança. Você obedece, confia.
Ele te pediu algo, você obedeceu, agora confia, descansa nele. É o que está escrito lá no livro também de Provérbios, no capítulo 3, acho que a partir do versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento, reconheça Ele em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai te abençoar, Ele vai te levantar, Ele vai transformar a sua história. Mas tem que confiar. Não, onde está as taças? Vamos lá, nós vamos encher pela boca, porque eu creio que esse homem vai fazer algo nesse lugar. Quantos acreditam que Jesus vai fazer algo aqui nessa? Então é assim, eu tenho dito isso algumas vezes, não só eu, mas os demais pastores. Não tem nenhum problema se você às vezes não gosta de trazer algo para colocar no altar, ou até que você talvez não tenha esse tipo de fé, mas você tem outra fé que é tão preciosa quanto aquele que traz. Mas a gente nunca tem que criticar as pessoas, porque trazem. É por isso que a gente tem que, porque hoje cedo eu estava orando aqui, e aí eu já vi aqui documento que já estava aqui desde a manhã do amanhecer com Deus, ok? E aí eu já peguei, já coloquei as fotos da minha família aqui também, porque a gente confia. E eu nem estou dizendo que você que não trouxe não confia, imagina, eu sei que você tem uma fé tão robusta e verdadeira, mas eu estou dizendo isso porque a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma criticar a fé das pessoas. Não pode, porque Jesus, Ele sempre age conforme a nossa, uns 2, 3 sabem, né? Conforme a nossa fé. Então, o cara confiou. E tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre envio essas frases para as pessoas: deixar Deus no controle não é apenas deixá-lo ao volante, mas também não opinar enquanto Ele dirige. Isso é confiar em Deus. Entrega, deixa Ele trabalhar. Alguém podia falar: mas por que você está fazendo isso? Por que eu tenho que pegar todas essas taças aí? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma das 7, vou colocar um pouquinho de água, se você fizer alguma coisa eu pego as demais. Confiança, meu irmão. Obedeça, a obediência gera a confiança, e você confia, mas confia mesmo. Agora olha o versículo 8 e 9. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Aleluia. Ai, meu Jesus, quantos amam esse Jesus? A água que fora transformada em vinho. Gente, Jesus continua sendo aquele que transforma água em vinho. Quantos acreditam nisso? Jesus, Ele também transforma a tristeza em alegria. Jesus continua transformando o choro em riso. Jesus continua transformando a dor em alívio. Jesus ainda continua transformando a tragédia em milagre. É esse Deus aqui, ó. E quem sabe Ele não te trouxe aqui nessa noite para também transformar a sua vida, sua família, suas finanças, para tirar a depressão, a enfermidade, o que te assola, porque Ele continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Versículo 20. Você viu a diferença do culto de terça e de domingo com as aleluia? Domingo não teve aleluia, né? Brincadeira à parte, tá? São palavras, né? Todas elas são maravilhosas. Quantos estão sendo abençoados aqui aos domingos? Glória a Deus, né? Mas eu estou brincando só com vocês, porque a gente está numa série de mensagens aqui aos domingos, né? Para quem ainda talvez participa de terça, mas não, por algum motivo não tem vindo no domingo, está incrível. É uma série que você precisa acompanhar ela ainda, dá tempo, né? As mensagens que foram pregadas, as duas, elas estão no nosso canal do YouTube. E domingo, olha, é uma palavra poderosa, né? Terceiro ingrediente para a gente desfrutar a vida e viver dias felizes. A pastora vai fechar essa série na Santa Ceia com uma palavra poderosa. Mas vamos voltar aqui, que o meu tempo está se esgotando, né? Versículo 10. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até
agora. Deixa eu dizer algo para você. O melhor de Deus para a sua vida, para a minha vida, Papai do céu já enviou. Quem é? Jesus. Esse é o melhor de Deus. O melhor que Ele tinha por mim e por você já foi enviado. Acho que foi o pastor Rafael que pregou, ele citou Romanos 8:32, Romanos 8:32, que fala que se Deus não poupou o teu único filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Então aquilo que Deus tinha de mais precioso para resgatar a mim e a você, Ele enviou Jesus. Mas eu tenho boas novas, para você. Mas eu creio, presta atenção, o melhor de Deus para a tua vida, Ele já enviou. Quem é? Jesus. Mas eu creio que o melhor de Jesus para a sua vida ainda está por vir, porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Pastor, eu tenho vivido coisas maravilhosas. É só o começo. Deus tem mais. A glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Eu estou sendo aqui uma voz profética para dizer para você: Jesus também tem o melhor reservado para você. Deus tem coisas grandes. Você pode ter entrado aqui nessa noite vivendo em pecado, em desobediência. Eu não sei o contexto da tua vida, mas Jesus te trouxe aqui e falou: filho, se você se arrepender, se você voltar para mim, eu vou mudar a tua história, eu vou transformar a sua história, porque o Deus continua sendo o mesmo. O vinho que acabou talvez não era ruim, talvez era bom, mas o camarada que provava falou: rapaz, mas esse aqui é melhor, porque tudo que Jesus coloca as mãos é melhor. E eu estou falando de uma maneira profética. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Gente, nosso tempo está se esgotando, mas também acabou, é versículo 11 só, né? Estou empolgado aqui. Vamos lá, versículo 11, olha só: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha que lindo, gente. Jesus, ele revelou a sua glória em uma celebração de casamento. Você vê como que Jesus, ele valoriza a família, o casamento. Agora veja bem, ainda Jesus continua celebrando a família. E eu quero terminar falando algo para você que está aqui nessa noite. Nós lemos aqui, ó, esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, primeiro de muitos depois, porque João, ele escreve no final do evangelho que leva o seu nome, que se fosse escrito todos os milagres que Deus realizou, todas as coisas que Ele fez, ele julga que não caberia, né, nem no mundo, de tantos milagres que Ele operou. Mas agora olha só: revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero falar mais uma palavra profética para você. Nesta noite, Jesus também quer revelar a sua glória sobre a sua vida. E eu quero unir a minha fé com os pastores que vão morar aqui também. Eu quero unir a minha fé com os pastores, com pastoras, para profetizar. Mesmo você que entrou aqui desacreditado, desacreditada, Jesus vai mudar a tua história. Ele vai revelar a glória dele sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar de pé, por gentileza.